Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram suas vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste domingo o 32º domingo do tempo comum. E nós vamos compreendendo, já estamos falando há alguns dias, que nessa experiência do tempo litúrgico na nossa igreja, nós estamos caminhando para o final do tempo comum. Logo em breve entraremos aí no tempo do advento, a preparação para o Natal, a vinda do Senhor. E o fechamento deste tempo comum que nós celebramos, principalmente nesses últimos dias, quando nós olhamos para a liturgia da palavra, nós encontramos uma palavra-chave, um convite que o Senhor nos faz por meio da sua palavra proclamada. Nós somos chamados a sermos vigilantes. Eis o grande convite: vigiai, pois não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor virá. E o próprio Evangelho de hoje termina dizendo isso. Então, o grande convite no fechamento deste tempo litúrgico, que é o tempo comum, é a vigilância. Precisamos vigiar, estar preparados, viver a vontade de Deus, para que, quando a vinda do Senhor chegar, possamos participar da festa de casamento, assim como as jovens preparadas, previdentes, tiveram a oportunidade de participar, porque estavam preparadas. Quando nós falamos da vinda do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado. Essa vinda não significa somente esta vinda tão pregada por aí, que o Senhor vai vir descendo nas nuvens, rodeado de anjos, e que vai descer sobre a terra. Não precisamos ficar preocupados com esta vinda.
Mas em que sentido, Padre? Porque nós não sabemos quando e como o Senhor virá. Nós compreendemos que Ele virá, por isso exige de nós uma vigilância e uma preparação. Mas para dizermos, o Senhor está vindo a todo momento, por meio de tantos sinais, por meio da sua convocação, para que possamos viver a santidade, colocar em prática os seus ensinamentos. O Senhor já veio para esses irmãos que na oração da coleta o padre rezava, que faleceu durante esta semana, muitos de nossa comunidade, da nossa paróquia. E é por isso que precisamos estar preparados. Para esses que já foram morar com Deus, podemos dizer que o Senhor já veio. Tem muita gente que fica preocupado com essa pregação, que o Senhor virá revestido de glória sobre as nuvens, como acabei de dizer, e esquecemos que o Senhor pode vir de tantas outras formas. E com isso, se nós não estivermos preparados, corremos o risco de não participarmos deste casamento, como já disse. E as leituras de hoje nos ajudam muito a compreender este convite à vigilância. A primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, está dizendo a nós que a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. Todo ser humano precisa desejar e acolher esta sabedoria, pois todos aqueles que acolhem esta sabedoria se comportam como pessoas previdentes. A sabedoria que a leitura está dizendo para nós vai muito mais além do que uma dimensão intelectual, vai muito mais além do que uma bagagem de conhecimentos, de estudos, de pesquisas. Precisamos também desta sabedoria, até para compreendermos um pouco a teologia e não sair por aí falando besteira. Mas a sabedoria que a leitura está dizendo para nós é a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria é tão importantíssima na nossa vida de filhos e filhas de Deus, que para a teologia, a sabedoria também se remete ao próprio Jesus Cristo. Ele é a sabedoria suprema. Ele traz consigo a totalidade da sabedoria, do poder que vem do alto. Por isso que existe esse convite a nós, acolhermos esta sabedoria. Ela é nos apresentada, o próprio Cristo é a sabedoria suprema. Mas cabe a mim querer acolher ou não acolher esta sabedoria. Porém, a leitura nos alerta, aqueles que acolhem esta sabedoria, no final da vida, não se arrependerá. Viverá prudente, saberá trilhar os caminhos do Senhor neste mundo. Aqui já existe um caminho neste processo de vigilância. Quando nós chegamos na segunda leitura de hoje, esta carta que Paulo escreve à comunidade de Tessalônica, ela é muito importante até para a nossa vida atual, para a nossa comunidade. Naquele período, a comunidade de Tessalônica começou a questionar sobre a morte. Quem nunca se questionou em relação à morte? Quem nunca se perguntou o que acontece depois que a gente morre? Como é que é, padre, depois que a gente fecha os olhinhos? Quem que nunca se questionou? E a comunidade começou a viver essa angústia, esses questionamentos em relação à morte, a ponto até mesmo de ter medo da própria morte. Quem aqui tem medo da morte, levanta a mão. Olha, coisa boa, ninguém levantou. Ou talvez não quis se... Mas para dizer assim, talvez muitos de nós, em determinado momento da vida, passamos também pelo questionamento em relação à morte, ou até mesmo pela experiência do medo. E a comunidade tessalônica viveu essa experiência. E é por isso que Paulo escreve esta carta. Esta leitura, ela é muito proclamada também no dia de finados. E Paulo vai dizer assim, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que fizeram uma experiência com Cristo,
que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, não precisam ter medo da morte. Porque a morte não é o fim da vida do cristão, ao contrário. A morte é a experiência do fechamento de um ciclo nesta vida terrena para a continuidade de uma vida eterna, de uma vida juntamente com o Senhor. Por isso não precisamos ter medo. Eu costumo dizer assim que uma coisa que nós precisamos compreender da experiência da morte é que Deus prepara para nós o melhor lugar. E o próprio Jesus disse isso no Evangelho de João. Não perturbe os vossos corações. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele completa dizendo: e eis que eu vou para junto do Pai, preparar um lugar para vós, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam. Eu até brincava hoje, por onde eu celebrei, eu tenho certeza que quem já está junto de Deus, está muito melhor do que nós aqui na terra. Eu tenho certeza que nesse momento em que nós celebramos a Eucaristia, porque todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós nos unimos aos céus, aos santos, aqueles que já estão contemplando a face do Senhor. E eu tenho certeza que neste momento, eles não estão precisando usar máscara. Eu tenho certeza que lá não tem Covid. Eu tenho certeza que lá eles podem se abraçarem. Então é muito melhor. E às vezes nós achamos que vamos viver neste plano terrestre para sempre. Não. A gente vai fazer apenas o processo de fechamento desse ciclo neste mundo, mas para viver algo muito melhor. Está no lugar muito melhor, preparado pelo próprio Senhor para nós. Então não tem para que ter medo da morte. Porém, Paulo deixou muito claro para aqueles que aceitaram o Cristo ressuscitado, para aqueles que acreditam no Evangelho, para aqueles que ressuscitaram com Cristo pelo batismo e que confiam na vida eterna. Com isso nós compreendemos o que, Padre? Mais um caminho para nós entendermos o convite à vigilância. Precisamos estar preparados para viver a experiência da vida eterna. Não vamos ser sonsos, igual foram as 5 jovens lá imprudentes, que sabendo que o noivo viria, não levaram óleo, foram apenas com as lamparinas acesas. Só que o noivo demorou, porque na compreensão de que não se sabe o dia nem a hora, elas acharam que ele viria num determinado momento, mas ele demorou um pouquinho, a ponto do Evangelho dizer assim: elas cochilaram e até dormiram. Então significa que não foi uma demora pequena, este noivo deve ter demorado muito, porque elas até dormiram. Mas quando escutaram o grito de que o noivo estava chegando, então o desespero bateu no coração daquelas jovens. E aí o que aconteceu então? As que estavam preparadas nem se preocuparam, mas as imprevidentes chegaram a correr para as previdentes e pedir que emprestasse o óleo. E elas disseram: não, se a gente emprestar o óleo a vocês, nós vamos ficar sem vocês também. No final das contas, ninguém vai participar da festa do casamento. Que recado isso também quer dizer para nós, Padre? Nós precisamos sim rezar pela conversão do nosso próximo. Nós precisamos sim interceder pela salvação dos nossos. Mas precisamos compreender que o desejo de conversão, a busca pela santidade também deve ser pessoal. A pessoa tem que querer. Então por isso era necessário que elas dessem uma outra forma, outra maneira de conseguir o óleo. Mas quando nós falamos deste óleo que faltou, das previdentes que tiveram, o que isso significa para nós? Na verdade, a palavra de Deus está querendo dizer para nós no Evangelho de hoje:
Todos nós, quando fomos batizados, recebemos a chama da fé. E o que nós estamos fazendo com esta chama? Para que ela não se apague. Pelo batismo recebemos, mas precisamos manter acesa essa chama. E mantemos esta chama acesa quando participamos da Eucaristia, quando vivemos os sacramentos, quando vivemos a experiência com a Palavra de Deus, quando colocamos em prática a caridade, quando colocamos em prática aqueles preceitos cristãos. E isso é fazer com que a chama não se apague. Agora, as imprevidentes que faltaram óleo, são aqueles cristãos que só querem simplesmente o batismo. Quantos pais que brigam até com lideranças da igreja, com o padre, porque querem batizar os filhos. Porque o meu filho não pode morrer pagão. O meu filho não está dormindo de noite, tem que batizar, está muito agitado. E simplesmente recebe o batismo e depois some da vida da comunidade. E isso não é manter a chama da fé acesa. Então, meus amados irmãos e irmãs, neste dia em que nós somos chamados à vigilância, nós queremos pedir ao Senhor que com a nossa vida, com o nosso comportamento de cristãos, colocando em prática a justiça, a caridade, os preceitos religiosos, nós possamos fazer com que a chama da nossa fé permaneça acesa. E vamos pedir ao Senhor que, por meio desta Eucaristia, sejamos capazes de viver esta preparação, sem se preocupar com o dia e com a hora, mas simplesmente nos preparar, certos de que o Senhor virá, e que nós queremos participar desta festa de casamento, com Ele que é o noivo, e que a cada momento sela conosco a sua igreja que é a noiva, uma aliança de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.